Pra você ser um campeão de verdade, você tem que ser aquele... Que até o Nassim Taleb fala, né? Que você é antifrágil, né? É quando você se adapta às coisas ruins também que te acontecem e vai lá e volta mais forte. Eu acho que é acima da resiliência, né? Mas eu acho que pra você ser realmente um campeão, você aprender a ter isso. Onde que a sua procura é maior? O que as pessoas têm mais dificuldade pra lidar? Cara, é no pré. Pré? É porque quando passa, o atleta já, passou, então tá bom. Preciso mais de fazer minha cabeça ficar boa. Penso que acontece isso. Acontece bastante isso. Mas é no pré, porque no pré, é o que eu sempre falo, o atleta que às vezes me procura, no pré-competição, ele não vai lá porque ele quer ganhar a competição só. Ele vai lá porque ele tá com uma carga emocional tão grande, tão pesada, que ele precisa descarregar aquilo em algum lugar. Às vezes ele escolhe a terapia, às vezes ele não escolhe a terapia e acaba que não consegue ter uma performance boa porque não consegue, às vezes não consegue digerir a própria carga emocional. Então, assim, a maioria no pré. A maioria me procurando. Eu tenho os atletas que são, tipo, recorrentes, mas eu também tenho aqueles atletas que me procuram faltando, tipo, um mês, uma semana, 2 semanas pra lutar. Eu imagino como é que dificulta o seu trabalho também, né? Porque, assim, não é uma sessão que vai resolver a vida do cara, né? Pô, você bota aí um mês com o campeonato, cara, 30 dias, 24 horas cada dia, o cara acha que, sei lá, 3, 4 sessões de 50 minutos vão resolver a vida dele, não é assim, né? Você normalmente, com os atletas que já têm o atendimento recorrente, você já tem um plano estratégico pré-competição para eles, de que você trabalha com eles para eles chegarem com a cabeça, tipo assim, em dia pro campeonato, você já tem um plano, certo? Então, eu tenho, né, meio que um script meu, né, que a gente faz a preparação mental, só que a gente avalia muito essa questão emocional também, do quanto que ele tá bem, até na própria semana da competição. Então, uma dica aí pra quem quiser, né? Eu geralmente até faço o quanto que você, tipo, tá se sentindo realmente bem, a ponto de você não reclamar nem de que você tá sentindo frio, entre aspas. Tipo assim, cara, quantas reclamações você faz durante o teu dia? Até aquelas bobas, sabe? Tipo assim, caraca, sei lá, não consegui acordar cedo, caraca, esqueci meu casaco, caraca, esqueci minha faixa. Essas pequenas coisas, como que tá isso durante a semana? Faltando 15 dias pra tua competição, faltando, sei lá, uma semana pra tua competição. Isso a gente avalia também. Mas tem todo o processo terapêutico atrás, né, do treinamento mental. Que não é só o treinamento mental. O pessoal acha que é só, tipo, beleza, agora eu vou visualizar, vou ter um bom diálogo interno, vou fazer tudo que tá ali na internet. Mas se você não tiver, tipo, sem essa carga emocional que eu falei, cara, vai afetar a performance. Pode afetar a performance. Certeza. Isso aí, a pessoa começa, é uma bola de neve, né? Às vezes começa pequeno, você nem tá percebendo, e quando você vai ver, tá aquela bola. E você sente assim, é até bom ter esse feeling, né, de você. Você consegue sentir da parte assim dos atletas que você acompanha, que aquele atleta que ele tá melhor na semana, que ele tá melhor 15 dias antes da competição, normalmente o desempenho dele é melhor numa competição importante, você sente que esse atleta tem assim, uma chance maior de atingir o objetivo dele, que é ser campeão? Sim, pode falar. Não, vai fazer. Não, eu vou falar sim, mas eu vou te falar, o que eu mais vejo não é nem só a questão de ser campeão em si, mas do quanto ele consegue dar ali na hora da competição. Porque você vê, quando eu vejo que a pessoa realmente se entrega ali, o atleta a atleta se entrega ali, eu vejo que, cara, o trabalho foi bom. Mesmo que cheguei no segundo lugar, terceiro, às vezes não conquistei nada, mas, tipo assim, cara, consegui dar o meu máximo ali, eu vejo, cara, consegui fazer o meu trabalho. Claro que eu quero que a pessoa seja campeã. Claro que eu quero que a pessoa consiga alcançar o que ela quer. Mas o principal é ela tá, tipo, bem, até ao ponto dela, cara, eu fui derrotada, mas eu não vou desistir até eu conseguir alcançar. Isso aí é bacana porque a pessoa, mesmo com a derrota, né, que nem você falou agora, ela já tá com aquela mente blindada, tipo assim, cara, eu vou voltar mais forte. Que eu acho até bacana, eu vi entrevista recente do Bochecha até falando, uma entrevista assim, ele tava falando, cara, antigamente quando eu perdia pra alguém, eu ficava puto, queria voltar pra pegar o cara. Hoje em dia tem muita gente que perde, desanima, ou não quer nem lutar contra uma pessoa que tá em alta. Se eu perdesse, eu queria voltar pra pegar. O cara já tinha, assim, a mentalidade dele forte. E, porra, um dos maiores da história aí, porra, foi o quê? 14 vezes campeão mundial, no caso do Bochecha, né? Pra você ver como é que isso tem realmente impacto. E os seus atletas, no caso, estão trabalhando com você, como é que você busca, né? Dá uma dica pra galera, né? Porque tem muito jovem hoje
e tem dificuldade em lidar com a derrota. Até quando eu fiz um episódio aqui recente com a galera falando do jiu-jitsu assim, eles falaram que hoje em dia algo que é bem comum de se ver é que a pessoa não posta quando perdeu. A pessoa ganhou, ela faz várias publicações, ela posta, ela não quer postar que ela perdeu, não posta nada, às vezes faz um story só falando, galera, hoje não deu. Tipo assim, não divulga. Então, como trabalhar estratégias para a pessoa conseguir lidar melhor com a derrota e às vezes tirar proveito disso. Só dar um adendo aqui antes de você responder. Eu achei até bacana, por exemplo, o Peter. Ele foi lutar o brasileiro, aí ele perdeu. Eu acho que ele nem chegou assim no pódio. Nas quartas, né? Aí ele pegou e começou a fazer meme. Tipo assim, ele começou a postar vídeo varrendo o stand da patrocinadora dele e tal, começou a tirar proveito da derrota dele, fazer coisas engraçadas. Então, assim, eu achei bacana. Eu não sei como é que tava, tipo assim, na cabeça dele, a derrota, como é que ele digeriu, mas de maneira geral, o que ele apresentava para as pessoas, assim, na rede social, é que ele tava lidando bem, ele tava fazendo piada e tal, ele tava trabalhando de maneira diferente. Isso eu achei, muito legal. Cara, mas esse é o diferencial, sabe? Quando você sabe ser resiliente. Sabe, quando você passa por uma coisa... Na verdade, eu acho que a palavra não é nem resiliente. Eu acho que para você ser um campeão de verdade, você tem que ser aquele... Até o Nassim Taleb fala, né? Que você é antifrágil, né? É quando você se adapta às coisas ruins também que te acontecem e vai lá e volta mais forte. Eu acho que é acima da resiliência, né? Mas eu acho que pra você ser realmente um campeão, você aprender a ter isso. Não só em questão de derrota, não. Em questão de, tipo, passar até pelo período de lesão que você tá lesionado. Que não deixa de ser uma derrota também aí pro atleta, de ter que estar parado, ter que estar pausado aí nas coisas que você faz. Mas assim, é desenvolver isso. E a gente desenvolve isso, claro, às vezes com acompanhamento. E às vezes também lidando com as coisas que acontecem na nossa vida, né? Fora do esporte. Porque a gente tem que também aprender que não é só o campeonato, não é só o esporte. A gente tem uma vida... Você é, tipo... Mesmo que você sejam dois, né? Você tem duas capas. Você é uma pessoa só, né? Então, eu acho que é você aprender a desenvolver essa habilidade de se tornar uma pessoa antifrágil. E também, assim, ver que a derrota não é o fim do mundo, né? Porque, por exemplo, até é bacana, eu citei o caso do Peter aqui, ele depois foi campeão no Mundial Master. Assim, veio da derrota no Brasileiro, foi campeão no Mundial Master. Então, assim, se ele, não vou lutar, se ele fica, dá uma fraquejada, entre aspas, assim, desiste naquele momento. Então, assim, o cara pegou, se manteve forte, voltou a treinar, até porque no jiu-jitsu é uma coisa que eu sempre falo, assim, eu assisto muito MMA, eu gosto. O UFC, todo sábado eu tô com a minha TV ligada assistindo o UFC, eu me amarro. E aí, por exemplo, em alto nível do MMA, o cara faz 2 lutas no ano, pô. Então, assim, realmente, às vezes, uma derrota muda todo o curso da carreira do cara. Se o atleta, por exemplo, no MMA, então, que às vezes o cara aposenta com 36, 37, às vezes o cara já tá velho, dependendo da categoria. Se é na categoria mais leve, porque já é difícil bater o piso, que o corte de piso do MMA é brutal. Às vezes tem gente que tira 10 quilos pra lutar, pô. Então, assim... então, na categoria mais leve é difícil. Então, às vezes, realmente, uma derrota mexe com o rumo da carreira do cara. Às vezes, uma vitória jogava ele pro cinturão, uma derrota faz ele virar porteiro da divisão. Só que no jiu-jitsu não, cara. Todo final de semana tem campeonato. E isso, tipo assim, for falar, sei lá, só da maior federação que a gente tem hoje, quantos campeonatos tem no ano? Se você for olhar só aqui, sei lá, 4 Opens por estado, mundial, europeu, pan-americano, brasileiro, sul-americano, assim, só da federação principal, fora as outras federações que tem campeonato. Então, assim, cara, o cara perdeu esse final de semana, cara, daqui 15 dias ele tá lutando, ganhou e todo mundo já esqueceu a derrota dele, ninguém fica lembrando da derrota do cara. Às vezes é a própria pessoa que tá remoendo. Mas isso é um trabalho, é duro, tá? De desconstruir uma derrota. Porque até eu fico pensando nas derrotas que eu tive, né? No último brasileiro aí eu perdi na final. Fiquei chateada? Lógico que eu fiquei chateada. Mas, tipo assim, é até bom de falar isso, porque muita gente às vezes não consegue lidar com a derrota porque não consegue ver coisas boas também. Não é nem só aquele clichê de qual aprendizado você teve na tua derrota. Que é bom a gente pensar no aprendizado. Mas não consegue enxergar as coisas boas na volta, sabe? Quando eu voltei, né, pra dar aula, eu lutei na quinta, né? Acho que eu voltei, aí na semana seguinte fui dar aula. Cara, minhas alunas ficaram extasiadas, muito felizes de eu ter ido. Falei, cara, eu acho que mesmo se eu tivesse ganhado nada, todo mundo ia estar ali me esperando, todo mundo ia estar ali na expectativa boa, não só de, cara, Flávia tem que ganhar. Essa não cobrança eu acho que é importante. Eu, tipo assim, cara, principalmente a externa. Então eu comecei a enxergar isso, caramba, olha só quantas pessoas se inspiram, mesmo sem eu ter ganhado. E isso eu acho bacana porque assim, você botou a cara.
Eu não acho, assim, minha opinião pessoal, não necessariamente o cara que é professor ele precisa ser atleta, competidor. Mas, cara, quando você vai, você inspira demais, né, os outros. Exatamente. Eu vejo lá, por exemplo, na academia. Pô, teve um professor nosso que foi lutar o brasileiro, a galera fica, pô, doida, porque, tipo assim, pô, ganhou uma luta lá e tal. A galera já fica, pô, que bacana, tá lá no maior evento que tem dentro do país. E muita gente, inclusive, acha, assim, não sei se você compartilha dessa opinião, tem muita gente que acha o brasileiro muito mais disputado, muito mais difícil do que as competições internacionais. Com Porque certeza. muito atleta bom, muito atleta duro que tem no Brasil não consegue disputar um europeu, um pan-americano, um Financeiro, né? O mundial. visto também. A dificuldade com visto é financeiro. Cara, a gente tem que ser realista. Atleta com patrocinador forte é minoria. Ainda mais no jiu-jitsu, que ainda tá em ascensão, mesmo que esteja crescendo aí, ainda tá caminhando aí. Tá em ascensão ainda. Então, brasileiro é muito difícil mesmo. Você vai pegar um cara que veio lá do interior do país, pediu carona, pegou o ônibus pra chegar e tá chegando com fome de vencer. Ele quer ser campeão. Ele vai, se precisar quebrar o braço, apagar no tatame, ele vai pra não perder a luta. O cara Até a tem. galera de outros países vem também, né, cara? Você vê, esse ano, inclusive, eu tava falando que teve categoria que foi americano ganhando, pô. Foi gente de fora sendo campeão. Eu tava até brincando aqui, teve um podcast, eu fiquei puto. Pô, o cara veio aqui no Brasil ganhar, pô, vai ganhar lá Pega fora. meu título. Mas assim...